pessoal, tudo bem? Vamos começar essa aula dessa semana com Microsoft Excel. Vamos entrar na nossa máquina virtual e vamos entrar no Excel. O que seria o Excel? O Excel é uma planilha eletrônica. Por que serve planilhas eletrônicas? Para fazer cálculos, tá? Então, nada mais é do que uma planilha de cálculos, tá? O Excel, ele possui colunas denominadas com letras, tá? Então essa é a coluna A, coluna B, coluna C, e ela vai até a coluna XFD. São muitas colunas, né? E linhas, linha 1, linha 2, linha 3, e vai até 1.000.000 e poucos de linha, mais de 1.000.000 de linhas. Então tem muita coisa, nunca você vai usar tudo isso, né? A intersecção, a junção de uma coluna com uma linha forma uma célula. Então nós chamamos essa célula aqui de A1, essa de A2, essa de A3, A4, A5, A6, A7 e assim por diante. B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 e assim por diante, e vai chamando letra e número, forma a célula. Cada célula é independente da outra. Quando você digita dentro de uma célula, o que você digitou lá, mesmo ultrapassando essa célula, ela pertence à célula que você digitou. Ou seja, se eu clicar na B2, na B1, mesmo ela estando com o texto da A1 em cima dela, a B1 não tem nada de conteúdo. Onde eu verifico isso? Aqui. Tá? Então, se eu clicar na A1, você vai ver que vai preencher o conteúdo aqui. Se eu clicar na B1, não vai ter conteúdo aqui, ok? Como que eu faço para ajustar? Os ponteiros do mouse, eles se modificam dependendo da condição que você está no momento. Exemplo, se eu estiver editando, se eu clicar 2 vezes na célula, ele vai mudar para esse formato aqui, ó, um formato de uma barrinha. Se eu sair com o mouse, ele forma uma cruz cheinha. Com essa cruz cheia, eu consigo clicar. Se eu deixar apertado, eu consigo selecionar. Tá? Então, eu seleciono. Se eu posiciono o mouse entre uma coluna e outra, ele fica com esse formato. Esse formato indica que eu vou ajustar o tamanho da célula, da coluna. Se eu clicar, ele vai mostrar a largura, e arrastar, eu consigo dimensionar o tamanho da minha coluna. Mesmo acontece com a linha. Tá? Se eu quiser deixar a linha mais larga, eu consigo também. Tá? Percebam que quando eu clico na célula, aparece no canto inferior direito um quadradinho. Deixa eu executar aqui o programinha para dar zoom e vou mostrar melhor. Esse quadradinho aqui, ó. Esse quadrado, ele é o auto-preenchimento. Quando você clica nele, ou posiciona o mouse em cima dele, fica uma cruzinha fininha e preta. Aqui é uma cruzinha gordinha e branca, aqui é fininha e preta. Gordinha e branca serve para selecionar, fininha e preta é para autocopiar. Então, se eu arrastar isso aqui, eu estou copiando o conteúdo da célula, inclusive fórmulas, para as outras células que eu arrastei. Caso queira voltar para trás alguma atitude um passo, alguma ação que eu fiz no Excel que não ficou boa, eu clico nessa flechinha aqui ou aperto a tecla Ctrl Z.
Então eu clico nessa flechinha. Opa, estou na máquina virtual. Aqui. Ou aperto a tecla Ctrl Z. Vamos clicar aqui. Ele volta. Desfaz o que você fez, tá? Eu tenho também os meus menus, bem parecidos na parte inicial aqui com o Word. Nesse menu eu posso estar alterando a fonte, tamanho da fonte. Aqui é um menu rápido, tamanho de fonte, diminuo, aumento e diminuo. Negrito, itálico, se eu quiser deixar sublinhado. Esse menu não tem no Word, né? É o menu de borda. Então, borda inferior vai ficar na célula ou nas células que você selecionou, tá? Sempre lembre, cada célula é independente da outra. O que eu fizer em uma não vai aparecer na outra, a não ser que eu selecione e aplique, tá? Vamos pôr essa borda superior espessa. Olha lá, eu apliquei borda ao redor das células que eu selecionei. Se eu quiser borda interna, eu clico borda, todas as bordas aqui, ó, tá? Se eu quiser as bordas internas e externa, eu aplico a interna primeiro, todas as bordas, depois eu aplico borda superior espessa. Ele vai ficar a interna e as demais. Vamos desfazer. Ok, entenderam? Essa parte da borda, tá? Simples. O baldinho vai pintar dentro da célula, vai a cor de dentro da célula. Então se eu quiser deixar aqui azulzinho, olha lá. O A com a cor embaixo é a cor da fonte. Certo? Vamos deixar aqui na cor preta mesmo. Eu tenho alinhamento vertical dentro da célula. Então se eu quero no topo, quero centralizado, ao texto mudando lá, e eu quero na parte inferior. O padrão é na parte inferior. Se eu quiser centralizar na célula, você clica aqui. Aqui é alinhamento horizontal, né? Esquerda, centro da célula horizontalmente, direita da célula. Deixa eu aumentar mais aqui para vocês verem, ó. Olha lá. Isso aqui é recuo. Então se eu clicar, olha lá, aqui ele vai grudar na borda, tipo uma margem da célula, tá? E aqui, olha lá, eu trago ele, vou trazendo para a esquerda ou para a direita, o padrão é tudo para a esquerda. Tem também verticalmente, tá? Se eu quiser um texto vertical, olha lá, lógico que ele vai ocupar mais área, né? E menos largura. Ele vai ocupar mais altura e menos largura, ó. Texto vertical. Esse daqui. Ok? Vamos desfazer. Eu tenho mesclar, tá? O que é mesclar? Eu vou concatenar, grudar, unir várias células. Então, se eu quiser unir essas células sempre ou na horizontal ou sempre na vertical. Nunca você vai conseguir na diagonal, né? Então, ó, eu vou unir do A até o F. Então eu vou unir da A1 até a F1. Eu vou mesclar. Eu clico no botãozinho mesclar. Pronto, ele transformou todas essas células numa só. Isso é útil para fazer cabeçalho, tá? Vamos desfazer. O Excel, ele diferencia texto de números. Então, se eu digito um número, ele vai sempre ficar alinhado à direita, texto sempre alinhado à esquerda. O número eu consigo fazer cálculos, no texto não. Quando eu digito números,
eu posso estar usando essa área do meu menu do Excel. Tá? Então eu tenho formato moeda, ele vai colocar o cifrão. Eu tenho porcentagem, ele vai colocar a porcentagem. Só que tem que tomar cuidado, que se você digitar o valor antes de clicar no porcento, o que é o porcento? Dividido por 100, ele vai multiplicar por 100. Tá? Então, tem que tomar cuidado isso daí. Tá vendo que ele não ficou 100%, ficou 1000, porque eu digitei 100 antes de colocar aqui. Vamos voltar aqui para número. Se eu clicar aqui em cima, eu consigo ter um menu rápido de formatos mais usados. Tá? Vamos estudar esse aqui agora. Esse aqui aumenta a casa decimal. Ó. Vamos supor, eu estou em um número lá, 100. Tá vendo que eu mudei a célula, dei Enter, mudou. Tem que clicar de volta para aplicar nessa. Né? Cada célula é independente da outra. Se eu clicar aqui, eu vou aumentar as casinhas decimais. Então, muitas vezes, eu estou digitando porcentagem. Vamos diminuir as casas decimais aqui para vocês verem. Né? Muitas vezes acontece isso. Eu quero digitar 9,85%. Ele transformou em 10, tá vendo? Ele arredondou. O que eu faço? Eu clico em aumentar casas decimais, aí ele vai mostrar as outras casas. Tem muitos alunos que falam, professor, digitei 9,85, ficou 10, não consigo de jeito nenhum digitar a vírgula. É porque você tem que aumentar as casas decimais aqui para 2 casas. Ou mais, dependendo do que você está fazendo no Excel. Se eu clicar aqui, eu tenho tudo que eu posso fazer em referente a número, a formatação de células, moeda, contábil, hora, porcentagem, tá? Se eu clicar nesse botãozinho aqui, eu tenho acesso completo à formatação de célula. Ok? Bom, vamos continuar. Se eu quiser inserir uma linha, eu digitei aqui, vamos supor aqui que tem tudo isso digitado. Meu Deus, faltou o número 20 aqui. Entre os 5 e os 6 eu queria digitar o número 20. O que eu faço? Eu posiciono o mouse, está vendo que ele ficou essa setinha para a direita, né? Eu clico, vai selecionar a linha inteira. Eu venho aqui e clico em inserir. Quando eu clicar, ele vai inserir uma célula vazia, uma linha vazia em toda a tabela. E eu posso clicar o valor lá. Ok? Para excluir, não quero o número 20. Clico em excluir. Tá? Bem simples. Vamos brincar um pouquinho com auto-preenchimento. Vou apagar isso aqui. O Excel, ele, como é uma planilha de cálculo, ele sabe fazer algumas coisas por lógica. Então, se eu digitar o número 2 aqui e o próximo número 4, percebo que como eu formatei as células, ele já está formatado aqui. Ó. Se eu selecionar 2 valores, 2 sequências de valores, clicar na aba de auto-preenchimento e arrastar, ele vai fazer uma PA, uma progressão aritmética desses valores. Ó. Ele sabe que pulou 2 aqui, ele vai continuar. Isso para qualquer intervalo. Se eu digitar qualquer número aqui, ó, tá? Selecionar, ele vai obedecer a sequência para o próximo. Então foi de 32 unidades que eu marquei. Funciona isso também para dias da semana. Segunda. Opa, não, peraí. Segunda-feira, acho que eu tenho que escrever.
eu dimensionar. Olha lá, terça-feira, quarta, quinta, sexta. Vendo? Ele preencheu para mim. Ele sabe que isso aqui é dia da semana, então ele vai continuando. Consigo também para meses. Quando é dia de semana e meses, eu não preciso estar fazendo o próximo. Ele já sabe que isso daqui é um mês, olha lá, ele vai preenchendo para mim. Que mais? Bom, e para terminar a aula de hoje, vou passar um pouquinho de fórmula. Vamos supor que eu tenha aqui um número, vamos pôr o número 10, e eu tenho aqui um outro número 20. Eu quero somar esses dois. Como é que eu faço? Eu posso fazer as 4 operações matemáticas, na verdade, né? Posso fazer muito mais no Excel. Depois que nós aprendermos funções, vocês vão ver que não tem quase que limite para operação matemática no Excel. Eu ponho o sinalzinho de igual, sempre o sinal de igual, para eu começar cálculo. Aí eu clico na célula que eu quero e coloco o operador mais, ou menos, ou vezes, ou dividir. Lembrando que o vezes no computador é o asterisco. Tá? Vamos fazer a conta de mais primeiro, então, quero somar essa com essa. E clico na outra que eu quero. Se tiver mais células, eu continuo clicando, tá? Dou Enter, somou. Vamos vamos pôr aqui para ficar bonitinho. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Tá vendo que a adição fica sempre no começo, né? E divisão sempre no final. Porque sempre nós temos que adicionar as coisas, nunca dividir. Vamos lá. Vamos somar, vamos subtrair. Vou clicar, né? Primeiro sinal de igual. Clico na primeira célula, sinalzinho de menos. Clico na outra. Olha lá, ele colocou. Menos 10. Vamos multiplicar. Sinal de igual. Clico. Asterisco. Clico na outra. Ok? E vamos dividir. Igual. Clico. Sinal de divisão. Clico. Enter. Se eu quisesse fazer uma somatória de tudo isso aqui, da coluna inteira. Ah, professor, eu tenho que ficar fazendo igual, clico, mais. Não. Quando é uma sequência, né, eu posso clicar na última célula que eu quero que apareça o valor e clicar nesse símbolo aqui, ó, que é a somatória. Tá? Então, vamos supor que eu tenho uma sequência de valores aqui. Eu tenho 230, 45, 67. Vou selecionar e vou aplicar a moeda para ficar bonito, ficar em formato real. Vou aplicar a moeda aqui também para a somatória ser em real. Né? Cliquei aqui, ó. Agora vamos somar. Venho e clico. Nós vamos estudar depois em pormenor, com detalhes, essa função soma. Tá? Por enquanto nós aprendemos uma a uma. Não se preocupe ainda com essa sintaxe aqui. E nós vamos estudar isso aqui em detalhes futuramente na próxima aula. Clico OK. Pronto, somou para mim. Posso deixar em negrito. Escrever aqui total, né? Só para ficar bonito. Clico em negrito, tá? Lembrando que o Excel pode ter várias planilhas num arquivo só. Então, até plan 1, se eu clicar nesse maisinho, aqui de baixo, ele vai plan 2, plan 3,
para 4 e assim por diante. Não sei te dizer quantas ele suporta, mas eu acho que é muitas. E você vai ter num arquivo só. Para salvar, clica nesse disquetinho aqui, nesse símbolo de disquete antigo, no botãozinho salvar, cliquei, ele vai pedir para você escolher o lugar. Você clica no botãozinho procurar, você vai ter essa tela. Aí eu posso pôr na área de trabalho, documentos. Eu sempre salvo em documentos. Crio uma pastinha lá, planilhas do Excel. Aqui eu coloco o nome. Primeira planilha. Tá? Ou o nome que você desejar. Salvar. Pronto, ficou lá. Para abrir, arquivo. Abrir. Também, ó. Aqui fica os recentes, tá? Mas se eu quiser procurar onde que eu salvei, ó, computador, ele vai abrir aqui, procurar, eu clico em documentos, tá lá, ó, planilhas do Excel, primeira planilha, abriu. Tá demorando para abrir, aí, abriu. Tá no plan 1 que eu fiz. Ok, pessoal? Então eu vou passar uma atividade bem simples para vocês fazerem. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço. Pessoal, faltou eu dizer sobre o Excel do celular, né? Ó, o curso é focado para PC, mas eu sei que muitos alunos têm no celular. Então eu vou mostrar aqui rapidamente como funciona no celular. Aqui, abriu o Excel do celular, eu clico nesse maisinho aqui, eu abro um novo documento, clico na pasta, ele abriu, né? Aí vai ser a mesma coisa. A1, B1, C1, tá? Eu consigo também dimensionar aqui, né? A minha célula, minha coluna, ó. Se eu arrastar, ó, tá vendo? Eu consigo. Eu clico bem em cima desses dois pauzinhos que ficou aqui, na célula também, ó, tem um pauzinho aqui, eu consigo, tá? Aqui eu tenho acesso aos menus, ó, para salvar, ok? E aqui é os meus menuzinhos que eu tenho lá, o mesclar, tá vendo? Vamos supor que eu quero mesclar essa célula aqui, ó. Então eu arrasto aqui, ó, clico, arrasto para selecionar, olha lá, selecionei. Aí eu cliquei aonde aqui, para vir aqui, nessa flechinha. Tá? Aí eu tenho os menus, eu vou descendo, ó, olha lá, mesclar, consigo mesclar. Eu vou digitar alguma coisa aqui, olha lá, ó, digitou, clico aqui para confirmar. Tá? Para fazer contas, mesma coisa, 10, 20, quero fazer uma conta aqui, ó, totalizar aqui, né? Então põe o sinalzinho de igual, clico aqui, põe o sinalzinho de mais, clico aqui, dou Enter. Olha lá, somou para mim. Se eu quiser ter o autossoma, também eu clico, ó, sempre clico aqui nesse botãozinho, tá vendo? Ó? Ele vai aparecer os menus aqui. Se eu for descendo, eu vou achar o autossoma lá, ó. Cliquei, soma, dá Enter, somou. Bem simples, né? A versão para o Excel para celular é muito melhor do que o Word para celular. Ele tem muito parecido com o Excel do computador, tá? Aqui eu tenho, ó, o inserir. Se eu clicar nessas duas flechinhas, eu tenho o inserir, tá vendo? Eu posso estar inserindo os menus, tá vendo? Fórmulas, tá? Eu tenho o menu de fórmulas, eu tenho o menu de dados, eu tenho o menu de revisão, de desenhar, tenho tudo exibir, olha lá. Se eu clicar aqui, eu tenho o tecladinho,
Aqui eu tenho o aumentar casas decimais, diminuir casas decimais. Se eu for indo, ó, clicar e for arrastando com o dedo, ó, eu posso pintar a célula. Olha lá. Então eu tenho todas as opções que eu tenho no Excel do computador, tá? Então vocês ficam à vontade, quem quiser usar o Excel da máquina virtual, eu aconselho porque está tudo configuradinho lá, o curso vai ser no Excel daqui da máquina, né? Mas quem quiser se adaptando também ao Excel do celular versão web, pode estar fazendo também, ok, pessoal? Abraço, tchau, tchau.